Fala pessoal, e aí doutor de hoje está com o doutor Ivanor Alba, já é parceiro do projeto. E aí doutor, cirurgião focado aí inicialmente na parte de obesidade. A gente veio aqui conversar, tirar algumas curiosidades do telespectador. Doutor, muito obrigado por nos receber mais uma vez, e a gente quer saber um pouco da sua trajetória, né, e falar dos assuntos aí focais na sua área. Bom dia a todos aí, aos telespectadores e a vocês aí do jornal, que são parceiros nossos aqui. A gente agradece essa parceria aí, que ela está servindo mais para esclarecimento de coisas simples e que às vezes se faz uma miscelânea em torno de uma coisa que é prática de se resolver, né? Então eu vou expor um pouco do que eu sei em 42 anos de vivência de médico cirurgião, né? Estou à disposição aí para... Perfeito, a gente agradece o senhor por sempre nos receber muito bem aqui. Doutor, vamos lá. A gente nota que a população, nas últimas décadas, ela está ficando mais obesa, tá? Numa visão clínica, o que mudou no estilo de vida? Ele está justificando o aumento tão drástico assim da obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, o que aconteceu? Veio a informática, a evolução vem lento e gradativo. E gradativa, cada vez mais a gente tem um carro melhor e procura as coisas mais práticas, né? Entende? Então, com isso, os embutidos, a alimentação, ela é mais no core do dia a dia, é mais lanches, entende? O cara não praticidade, para mais, né? É praticidade, né? Hoje só para te falar, hoje nós temos um carro que tem, só aperta no botão, abre a porta, ele liga, ele levanta o vidro, ele baixa. Estaciona sozinho. Estaciona sozinho. Antigamente eu tinha que fazer força lá para levantar o vidro, para entrar no carro, era mecânico, não era automático. O braçal ele era mais usado, né? Então hoje a facilidade é que você quer um lanche, está em casa, você dá um toque no telefone para qualquer... Um aplicativo, ele te entrega. Um aplicativo, o cara te traz um refrigerante, geladinho, um pacote ou um hambúrguer, e o cara nem levanta do sofá, o cara aperta o botão, vai no interfone, o cara sobe, abre o portão do edifício, o cara sobe lá em cima, dá na mão do cara, o cara... Então, do sofá da porta para o sofá. Não tem mais da atividade física, então com isso tu acaba o quê? Muito alimento calórico, muito embutido, e com isso tu fica numa zona de conforto, você não sai mais para fazer uma atividade física, ou acaba ficando sentado, não pratica esporte. Até mesmo o trabalho home office também, né? Tudo. Mudou tudo. Então hoje é uma doença que na verdade ela é uma doença. A gente tem que entender a doença. E para nós combater essa doença, a gente tem que fazer uma reeducação, mudança de hábito de vida, mudança de estilo de vida, sair do sedentarismo, cuidado com açúcar, com alimentos altamente calóricos, com carboidrato, né? Eu sempre falo para os meus doentes assim, você não está proibido de comer ou beber, mas tu tem que comer e beber dentro de uma normalidade, entende? Aquele café de rei, aquele almoço de príncipe, aquele jantar de mendigo. E hoje é tudo ao contrário. O pessoal não come durante o dia, né? Não come durante o dia e o cara chega, já acorda de manhã ligado no automático e já não toma café, não para fazer um lanche, e é telefone, e é problema e tudo, e o cara não conseguiu, ou almoçou, colocou o alimento na boca, em 5 minutos almoçou, nem mastigou bem. Aí quando o cara chega em casa à noite, ele chega, ele quer se presentear daquele dia de labota. Ele passa a mão na mão da esposa, vamos jantar, vamos comer uma pizza, um churrasco, um hambúrguer, tomar uma cerveja, um vinho, vamos fazer uma carne. E normalmente é tarde, né? E é tarde, e o que ele faz? Ele come até se saciar, depois ele vai dormir. O metabolismo nem trabalha. Então o que a gente quer com o animal hoje quando ele ganha peso? A gente restringe a área física, coloca luz para ele, comida e água, ele come e bebe de
Cara, se eu não der comida para ele não vai. E por que nós, racionais, chegamos perto do alimento e temos essa dificuldade de ter esse controle? Até que o cara não limpar a travessa cheia, o cara não para. É verdade. E onde é que está isso? Isso é uma doença, é transtorno de humor, né? Doutor, a gente vê muito o pessoal falar, não, mas a minha genética é um pouco mais, de ser um pouco maior, ser um pouco menor. Até que ponto a genética, ela influencia, né, no ambiente? Né? Tu tens assim, tu tens... O pessoal às vezes confunde a genética com estar obeso, né? Exato. Então a obesidade, ela vem, né? Existe assim um fator familiar, por exemplo, se a mãe é obesa, a sua chance de ser obeso na fase adulta é 40%. Se o seu pai e mãe são obesos, tu tem uma chance em torno de 80% na fase adulta. Agora, se você for obeso na infância, lá até a pré-adolescência, você tem chance de 75% de ser obeso na fase adulta. É a obesidade lá do colégio dos 10, 11, 12 ou 13 anos. Então, se tu for obeso lá, a tua chance, né, de ser obeso é 75%. É uma porcentagem alta, né? É, exato. Mas assim, hoje você tem que mudar de hábito de vida, mudar de estilo de vida, tem que fazer uma atividade física, nem que seja meia hora por dia, uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, entende? Até ergométrica, não precisa sair na rua correndo. A moda louco. E cuidar bastante na alimentação, né, tia? Então a alimentação geralmente, a ingesta ela é sempre maior do que o gasto calórico, entende? Então, geralmente o obeso come poucas vezes ao dia e em grande quantidade. É verdade. Não toma café da manhã, não para fazer um lanche de manhã, nem na não tarde, para fazer um lanche à tarde, então chega em casa. Então, esse controle depende de uma orientação, de uma equipe multidisciplinar, fazer ele entender que a obesidade é uma doença, que não adianta eu ir lá. Eu tenho o máximo respeito pelas medicações, mas Monjaro, Ozempic, Saxenda, Egov, tudo que é isso é temporário. Você parou de tomar, volta tudo à normalidade. Você que tem que mudar, você que é a pessoa importante, né? Se você não mudar, e o obeso fica numa zona de conforto, né? Porque ele usa aquilo ali, sabe que vai ser curto prazo. Você aperta ele para fazer uma atividade física, ele vai lá e paga a academia 1 ano e chega em casa de noite. Pá, hoje é meu dia de academia. Então, mas estou cansado. Não vou, ela está paga. Não vou. Entra no sedentarismo, assim, né? E ele fica sempre numa zona de conforto, né? Então, ele... Doutor, muitas pessoas associam a obesidade apenas para a parte estética. Mas quais são as doenças invisíveis que a obesidade traz, né? Desencadeando cedo ou tarde? A gente nunca trata a obesidade pelo peso. A obesidade é tratada quando aparecem doenças que a gente chama de comorbidade. Aparece pressão alta, aparece bronquite asmática, aparece dislipidemia, que é colesterol, triglicerídeos, ácido úrico. Ele ronca para dormir, ele tem apneia do sono, ele usa CPAP, ok? Ele é um pré-diabético ou um diabético, ok? Ele tem dor articular, plantar, tornozelo, joelho, coluna, ok? Então são doenças que vêm, hipotireoidismo, então N doenças. Então eu só consigo frear essas doenças que elas aparecem com o peso. Então o tratamento efetivo é sempre eu mandar embora essas doenças que apareceram. Não é que eu tenho que mandar embora todo o peso, não. Eu tenho que mandar embora um peso X do que aconteceu quando começou a aparecer isso. Então tem que fazer uma reeducação alimentar. Até a gente tocando, doutor, nessa questão do sono, qual o impacto do estresse e do sono ou falta dele no metabolismo digestivo, no ganho de peso, né? O que tu observa no consultório aqui, pessoal, as primeiras reclamações que o pessoal vem? Que na verdade, né, o sono é importantíssimo. Nós temos que descansar no mínimo umas 7 a 7 horas e meia por dia.
Ele é o sono, nosso sono ele é sagrado. Mas quando você tem o hábito de comer muito à noite, por exemplo, a carne é muito indigesta para a noite. Então à noite tem que ser um lanche, uma coisa simples. Uma salada, alguma coisa? Um lanche, um café, uma fruta, então, coisas leves, e nunca deitar antes de 3 horas. Porque quando tu deita, não esqueça que você colocou aquele alimento todo dentro, tu tem insônia, tem pesadelo, e o teu organismo lá, o fígado está metabolizando e tudo, você não tem um sono bom, você acaba acordando mais cansado do que quando deitou. Então, isso é muito importante, essa parte, esse cuidado, esse controle, né? Doutor, falando um pouco de cirurgia, a bariátrica e a metabólica, qual o momento exato em que a obesidade deixa de ser uma questão de dieta e passa a ser um caso cirúrgico? Quando você tem hipertensão arterial, você tem diabetes tipo 2, você tem apneia do sono, você tem um colesterol alto, um triglicerídeo alto, um ácido úrico, você tem dor articular e tudo. Quando isso aparece, eu tenho que abrir o olho, porque isso é uma bola de neve. Aumenta, vai aumentando. Chega uma hora que não tem Chega mais uma hora poder. que você tem um infarto, um derrame, uma pancreatite, uma apneia do sono com parada respiratória, e isso não manda recado. Chega, né? Chega, a gente vê assim, veio muitos comentários, morreu fulano de tal, nunca tinha nada. Não é que nunca tinha nada. Já está naquele ele processo, tinha as doenças, e ele não procurou Invisíveis, ajuda. né? Exatamente, não procurou ajuda. É que nem eu, um exemplo bem grosseiro. Eu vou colocar um pneu no meu carro, eu vou andar com ele até gastar toda a borracha. A hora que Daí explodir. uma hora, eu estou andando, veio uma chuva, eu precisei de frear, eu tenho água, eu deslizei, capotei. Então, não pode deixar acontecer isso. Então é assim, é o controle. Depois dos 40 anos, o cara tem que fazer controle da parte digestiva, colonoscopia, endoscopia, a próstata, que o homem, nós somos muito machões, o cara acha que não pode ir lá fazer, não precisa. Só que ainda o pessoal ainda se pega nesse detalhe, né? Não, e daí, quando aconteceu, daqui a pouco o cara apareceu com uma neoplasia de próstata já, com disseminação da doença para osso, para tudo, e daí não tem mais cura. Então, nós temos que fazer os exames preventivos, isso é importantíssimo, né? Tanto homem como mulher. Então, acabar com esse tabu, né? Doutor, a gente vê muito falar do pessoal com medo, na verdade, né? Do reganho do peso pós-cirurgia. Né? Por que isso acontece com alguns pacientes e como a medicina moderna ajuda essa pessoa a manter aquele resultado? Como o senhor falou, acho que depende mais da pessoa do que da medicina, né? Primeiro é importante, assim, deixar bem claro que quando você precisa de uma equipe multidisciplinar, o doente que é obeso, ele tem que entender que a obesidade é uma doença. E se ele não entendeu a doença, não adianta operar ele. Porque ele vai voltar. Claro, não adianta eu deixar ele com cabeça de obeso e corpo de magro. Ele vai pular para outras compulsões, tipo bebida de álcool, droga, jogo, sexo, compras, trabalho. Então tu tem que ter uma equipe multidisciplinar onde você prepare ele e que ele entenda que isso é doença. Psicóloga, nutri, fonoaudiologista, endocrinologista, cardiologista, fazer endoscopia digestiva e tudo. Então, e a gente só vai operar esse doente quando realmente ele entendeu. Chega no final de todo esse processo e ele fala assim para mim, doutor, é bem diferente do que eu imaginava. Mas eu preciso falar para ti que tu tem que entender a doença, porque eu vou te dar uma bengala para te caminhar. Não adianta tu levar a bengala em casa e deixar atrás da porta. Uma dúvida, doutor. Existem pacientes que... Só interrompendo um pouquinho, quanto ao reganho, tu falaste em ganho de peso. Como que o cara reganha peso? Mantendo a rotina normal. Claro, porque como é que é a cabeça do paciente obeso? Ele quer tudo para ontem, ele não gosta de balança, ele não gosta de espelho, ele excessa esperar. Ele, que não falei, ele vai lá e paga a academia para não ir, ele não diz não para ninguém, porque ele não quer entrar em atrito com ninguém, ele sempre
está em segundo plano sempre os outros, depois ele sempre está pronto para ajudar o pessoal, o amigo dele que tem um problema, e ele quer o que é mais prático, né? Daí não adianta, se ele não entendeu isso, não adianta, ele vai ganhar peso de volta em tudo, eu vou fazer um trabalho excelente nele, e ele vai reganhar o peso. Mas tem que ter, a classe médica, quem que opera, tem que ter consciência que você tem que orientar bem ele e explicar para ele entender. Se eu for na onda do obeso, ele não quer tudo para ontem porque ele quer, porque faz parte do transtorno de humor dele, da ansiedade. E a ansiedade é comum hoje. Hoje vai ter que colocar remédio na caixa d'água. E quem não... Fale para mim quem não tem problema. Todos têm, quem não tem está mentindo. E quando tem algo que te perturba, você vai buscar algo que te conforta. Verdade. Uma válvula de escape, na verdade. Válvula de escape, cara. Porque é a mesma coisa. Exemplos tem. Você está com a família, com amigos, esposa, filho, sogro, sogra, no sábado à noite, jantando. Você não acabou de jantar, já está passando uma lista. Onde é que vai ser o almoço do domingo? Quem vai comprar carne? Quem vai assar? Quem vai comprar bebida? Está tudo antecipado, quem vai fazer? Né? Cara, então, comer é bom, conforta, não adianta dizer que não é bom. Mas quando entra numa fase de totalmente descontrole, isso só vai ganhando peso, né? E quando ele apareceu, tu fica praticamente assim, algemado numa camisa de força, você come até se suicidar. Doutor, até a pergunta que eu ia fazer, existem pacientes que começam a fazer uma dieta antes da bariátrica para poder manter o ritmo, porque eu acho que seria o ideal pelo que a gente está conversando. É importante, essa pergunta é boa pelo seguinte, por quê? Porque o nosso fígado pesa 4% do peso corporal, ok? E o nosso fígado está onde? Quando num obeso, ele é enorme, ele cai por cima do estômago. Eu não tenho como manipular, às vezes tem dificuldade. Então o que nós queremos? Nós queremos porque o fígado é o primeiro órgão que ganha peso, ele funciona como uma reserva energética. E o primeiro que manda peso embora, quando você manda peso embora. Tá. Se é o primeiro que manda peso embora, ele está onde? Ó? Ele está em cima lá. Ó, então o nosso fígado pesa 4% do peso corporal. E ele está em cima do estômago. Então ele é o primeiro órgão que manda peso embora. Bom, mandando peso embora, vai toda essa gordura de grande aumento, de intestino grosso, intestino fino, vai embora também. Então eu melhoro a parte cardiovascular do paciente e a parte respiratória. Então ele tem um melhor tratamento cirúrgico porque eu tenho mais facilidade, ele tem uma melhora na ventilação mecânica do anestesista, ele não vai para o UTI no pós-operatório. Então todo doente que se conscientiza e que manda peso embora, ele tem uma melhora em todo o procedimento. E vamos comparar com, você vai fazer uma viagem, que carro você tem? Bota aí, sei lá, bota uma caminhonete. Ué, vou colocar um carro, vamos colocar um Gol. Mas para mim viajar eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver se tem combustível no tanque, se tem ar no pneu, se tem óleo no motor, se ele está em condições. Como é que eu quero viajar? Eu vou andar X quilômetros, vou ficar na estrada, então eu tenho que preparar o paciente para um ato operatório. Como eu vou cuidar do meu carro quando eu quero viajar? Então isso é importante. Todos os pacientes que mandam embora peso, em torno de 10%, antes de operar do peso inicial, tem uma melhor evolução. São pessoas que entenderam a doença, são pessoas que não têm problema. Doutor, muitas pessoas acreditam que a bariátrica, vamos dizer, que é a cura da diabetes 2, tipo 2. É isso mesmo? É um mito? Não, diabetes tipo 2 sim, tem sim, porque tem relação com produção de insulina, né? Ok, então tudo isso, o teu pâncreas vai ficando ou uma resistência à insulina, ou você vai isso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O que a insulina faz? A insulina abre a porta da célula para toda aquela caloria entrar dentro para gastar. Ok? E célula
Um paciente magro tem um determinado X de milhões de células, um obeso tem. Não? Então, às vezes, eu tenho falta de insulina para abrir essa porta, para entrar essa energia que eu peguei lá do alimento, do álcool, do doce. Ou tem uma resistência à insulina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar peso embora. Daí eu vou ter um número suficiente de insulina, ou reduz a resistência à insulina periférica que está lá, e a minha célula consegue absorver todo essa... Trabalha melhor, né? Trabalha melhor, e vai gastando essa energia que eu ganhei lá na cerveja, no choco, no doce, na massa, no macarrão, entende? Então, todo paciente, isso temos chamada síndrome metabólica. E geralmente o paciente com síndrome metabólica, ele não é um paciente obeso ao extremo, entende? É um paciente que a cirurgia que a gente faz vai fazer uma mudança no funcionamento dos hormônios do organismo dele, né? São hormônios que vão ser ativados, que vão atuar lá no pâncreas, no estômago, na fibra muscular, no coração, no cérebro, no intestino, fazem um trabalho devido a essa cirurgia, chamada síndrome metabólica, que nenhum faz, que o Ozempic não faz, Saxenda não faz, nenhum remédio, nenhum regime, entende? Não tem nada. Então, essa doença ela é importante. Até semana passada eu operei um paciente aí, com 40 e poucos anos, com IMC de 35, tu olha para ele, ele não é obeso, mas é aquele paciente que tem todos essas doenças, comorbidades. Ele tinha bronquite asmática, já estava usando insulina, ele tinha hipertensão, dor articular, todas as debilidades, apneia do sono, ronca para dormir, tudo. Então isso aí, tudo vai embora, porque a gente trata essas doenças, né? Não se trata o peso, né? Doutor, vamos falar um pouco de refluxo e doenças do aparelho digestivo. O uso prolongado de medicamento para azia é algo seguro? Quanto ao refluxo, exige cirurgia ou apenas remédio? Não, na verdade tem uns paradigmas que tu não pode tomar inibidor de bomba, que é o pantozol, o pantoprazol, que é o Ezio, que é o Gaeso, que é o Dexilante, e que é uma série de outros, né? Eles fazem que eles bloqueiam a bomba lá onde produz o ácido clorídrico, mas tem coisas que nós temos que entender também, que a vitamina B12, ela é desdobrada no estômago e absorvida lá embaixo no hilo terminal. Então, às vezes, eu bloqueio, eu tenho deficiência de vitamina, né? Mas, assim, a doença do refluxo é uma doença benigna, tranquila. E até eu atendi uma senhora agora que saiu daqui, ela fez uma plástica abdominal, então reduz a parede abdominal. Com isso, aumenta a pressão intraabdominal quando elas ganham um mínimo de peso. E nós temos um ponto fraco, 5 pontos fracos no nosso abdômen, que é o hiato, onde sobra a hérnia lá, que a hérnia de hiato é uma coisa, a doença do refluxo é outra. Geralmente a hérnia acompanha a doença do refluxo, que a doença do refluxo é a válvula interna do esôfago para o estômago que fica incontinente, que volta o quê? Retorna suco gástrico, suco pancreático, suco biliar, e vem lá em cima, e o paciente, que tem o paciente? O paciente tem tosse quando deita, ronca para dormir, tem mau hálito, tem azia, ele acabou de almoçar, ele se agacha um pouquinho no chão para pegar uma coisa, aquela comida vem, ele tem bronquite asmática, ele tem apneia do sono, ele tem sinusite, que é uma coisa importante que ninguém dá bola, e que é quem tem refluxo, trata, opera nariz, desvio de septo e tudo e não resolve. Entende? Outra coisa, ele tem intolerância à comida, por exemplo, a frutas cítricas, banana, laranja, maçã, abacaxi. O pessoal fala muito do leite, né? O leite também, a gente acha que ele tem efeito rebote, paradoxal, né? É um paciente que não tolera álcool, bebida doce, chocolate, que é pior, chocolate, bebida de álcool, gordura e cigarro, isso que arrebenta quem tem doença, porque ele
relaxa mais o esfíncter e acaba subindo. Então, hoje é uma doença benigna, mas ela tem que ser tratada quando o paciente perde, não tem mais qualidade de vida. Daqui a pouco o cara passa a vida toda com sinusite. O cara não pode sair para uma festinha, vai comer um doce, tomou um refrigerante, um café preto, e no outro dia ele está imprestável. Então é uma cirurgia que tem que ser muito bem avaliada para se operar, entende? Porque ela é benigna. Então, e o inibidor de bomba, por enquanto não tem nada que diga que tu não possa usar. Então tem bastante tabu, né? Sim. Então, quando eu vou tratar, o tratamento geralmente é clínico, né? Tu dá medicação e tem que mudar de hábito de vida. Ele tem que comer pouco de cada vez, mais seguido, não comer depois de deitar, não falar quando está comendo, porque ele deglutear e depois ele fica com mal-estar e acha que a culpa é da comida, não, né? Não tomar líquido junto com as refeições. Por quê? Porque tu tem que mastigar o alimento e produzir saliva. A saliva é uma enzima, ela que tem que manchar o bolo alimentar. E com isso, ela é uma base, ela vai ajudar na tua digestão. Não, tem cara que está comendo e está com um copo de água, não. Tem que ter calma, no mínimo meia hora para cada refeição, não deixar jejum prolongado, entende? Comer bem no café, fazer um lanche, almoçar, o lanche da tarde, e à noite, nunca deitar antes de 3 horas, fazer um lanche normal. Então, basicamente é hábito. Se o cara não mudar esses hábitos, não adianta. Dificulta todo o tratamento, né? E bastante comum e recém-nascido também, né? Recém-nascido com refluxo. A gente vê assim, o neném só, ele come, regurgita, vomita, tem que ficar com a fraldinha na mão e ele ficar, né? Porque ele tem doença também. Então, isso tudo. E tem cirurgia também para crianças que chega a um ponto que tu tem pneumonia de repetição, entendeu? E tem otite, rinite, esofagite. É tudo. Isso aí. A sinusite. Cara, tudo isso aí é relacionado ao refluxo. E obesidade, então, todo obeso tem refluxo, que aumenta a pressão intra-abdominal, volta tudo para cima, né? Doutor, uma pergunta. Quais sinais de alerta do sistema digestivo nunca devem ser ignorados? Exemplo, a dificuldade de engolir, a perda de peso súbita e a perda e uma dor persistente. Como diria, pode... Quais os sinais de alerta digestivo nunca devem ser ignorados? Como a dificuldade de engolir, a perda de peso súbita e a dor persistente. Até aí tu tem controle, né? Então é aquele velho ditado que a gente que fala assim, não, o cara só procura quando está doente, né? Entende? Então, nós somos aquilo que nós comemos e o que bebemos. Tu tem que ter teu controle. Cara, por exemplo, depois dos 40 anos, tu tem que fazer um controle com uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia, vai no urologista, a mulher tem o ginecologista, mama, colo uterino e tudo. Então, quando tu faz uma prevenção, entende? Você dificilmente vai ter esse tipo de problema no cardiologista, no uro. Então é importante, porque você tem que se conscientizar que o nosso corpo é uma máquina. Se não der manutenção para ela, vai dar problema. Não adianta nós querer achar que a gente é o fortão. Então, para isso, se você fizer o controle e tudo, sem problema nenhum, não tem problema. Hoje existe uns exames chamados painel hereditário para câncer. Por exemplo, se na tua família o pai teve um câncer de intestino, ou de pâncreas, ou de estômago, entende? Ou pulmão, você vai fazer, porque você tem um gene ligado ao pai. Então hoje tem esses testes que é painel hereditário de câncer, que você vai coleta o sangue, e eu acho que hoje, se não me engano, está em torno dos R$2.500. Então ele vai te dar assim um apanhado. Qual é a doença que tu pode ter daqui para frente, com que idade? Então aí já consegue começar a acompanhar. Então tudo é prevenção. Mas na verdade, tu tem que ser um cara regrado, não adianta, né? Doutor, como a saúde emocional impacta diretamente
no surgimento de gastrites e refluxos? Tudo é estresse, é problema. Quem não tem problema que joga a primeira pedra. Todos nós temos, de maior ou menor monta. Então tudo isso, nosso organismo sente quando tu tá, entende? Tá com uma debilidade, né? Debilidade. Ele vai, tem uns que aparecem assim, espinha no canto do nariz, assim, ou herpes labial, tudo estresse, entende? Então o teu corpo sente quando tu tem um problema. Na verdade, é um alerta, vai né? te mostrar, é um alerta, né? É tipo a febre. É a febre, exatamente. Doutor, vamos falar de vesícula e hérnia. Exemplo, tenho pedra na vesícula, mas não sinto dor. Qual o risco real de ignorar esse diagnóstico e esperar uma crise para operar? Bom, assim, quem tem cálculo de vesícula sempre tem que operar isso eletivamente. Por quê? Mesmo não incomodando, né? Se for um cálculo único, por exemplo, tu tem mais propensão de ter um tumor de vesícula, né? Ele é comum com quem tem um cálculo único e está lá e nunca fez nada. Os cálculos pequenos, eles podem migrar pelo canal e lá, e a entrada do intestino, que é a chamada papila, ela é uma válvula comum à bile do fígado e ao pâncreas. Já viu falar em pancreatite? O cara está com amarelão, com a tirícia. Migrou um cálculo e daqui a pouco o cara apareceu com dor, amarelo, xixi escuro, cocô branco, coceira no corpo, vai lá, tem uma pedra. Mas quando tu tem a obstrução desse canal, que é comum ao pâncreas, o pâncreas começa a produzir essa enzima, amilase, lipase toda, e daqui a pouco ele acabou comprimindo a célula, cortou a circulação, ela morre. Não tem oxigênio, entende? Então tem que fazer sim. E a pancreatite sempre é colocado em outra escala com risco de vida. Daí vai ter uma necrose do pâncreas, você vai ser um diabético, Então, quem tem pedra sempre tem que retirar mais cedo ou mais tarde. E hoje, com a facilidade que tem, cara, de fazer cirurgia videolaparoscópica e tem a robótica, é tranquilo, faz eletivo, tranquilo, não espera. Porque tu não sabe quando vai acontecer uma complicação, onde tu vai estar, quem vai te atender, se tem condições ou não. Então é prevenção. Isso aí é importante, cálculo de vesícula. E hoje não tem que ter medo, a cirurgia é segura, a anestesia mais segura que a cirurgia, ela é mais segura você fazer uma cirurgia de vesícula ou hérnia do que ir num dentista e tratar um dente com anestesia local, ok? Então isso o povo tem que saber. Hoje não tem que ter medo, as coisas mudaram. Então quem tem, procura, mas procura sempre assim. Eu pego bastante paciente aqui que faz esses mutirão aí, o pessoal acaba fazendo uma cirurgia tradicional. É um sofrimento. Você não queira saber a dor, a complicação, tudo. Então a gente tem muita implicação ou complicação. Perfeito. E quanto à hérnia, né? As hérnias também, né? Você tem que, né? Hérnia inguinal, tem hérnia incisional, tem hérnia umbilical, né? Tem a hérnia de hiato, que é a do refluxo. Tem que ver quando, que todos são doenças benignas. Todos têm, as hérnias abdominais, elas têm indicação cirúrgica, mas tem às vezes que eu tenho que perguntar, mas precisa fazer? Pô, então, trabalha no jornal, então é um cara que não carrega peso. Eu tenho uma pequena hérnia umbilical, um inguinal umbilical, que não tenho dor quando tuço, quando faço força, quando dou risada, quando espirro, quando fico muito tempo de pé, numa relação sexual. Tudo. Por que eu vou operar? Indicação tem, precisa, é diferente. Então tudo é o bom senso de quem? De quem atende o paciente. Por exemplo, eu vou atender um doente que é estivador de um porto, ele trabalha com peso, tem uma hérnia, pô, ele já está com desconforto, isso tem que operar, porque vai aumentar e daqui a pouco vai estrangular e vai colocar ele com risco, né, de ter que abrir o abdômen, ressecar o intestino e tudo. Então, explicar para ele da necessidade de fazer ou não. Mas geralmente tem muita gente que não precisa operar, mas quando tem indicação. Perfeito. Aí é o bom senso, né? Doutor, após a retirada da vesícula, o corpo ele se adapta bem? O paciente terá restrições alimentares permanentes? Não. A vesícula, vamos dar um exemplo aqui. O que a vesícula é?
O estômago produz o suco biliar, o suco gástrico, o pâncreas, o suco pancreático e o fígado a bile. Bom, agora nós estamos no jejum. E o que faz? A bile, o suco pancreático e o suco biliar. Eles acabam funcionando como uma soda cáustica com detergente. Eles vão dissolver o alimento para o intestino absorver. Pô, mas eu não estou comendo agora. Claro que eu tenho lá o suco pancreático, o gástrico, estão lá no trato digestivo alto. E a bile está guardada na vesícula, porque eu não tenho alimento. Então a vesícula serve de reservatório. Perfeito. Ok? Quando eu tenho almoçado ou comido qualquer coisa que o alimento chega presente no trato digestivo, ela é acionada. Ela vai contrair para jogar essa bile lá para o intestino, para se juntar com o suco gástrico e pancreático para funcionar como uma soda cáustica, desmanchar o alimento. Mas uma coisa importante falar, ela funciona como uma caixa d'água. Se tu está morando na casa e eu vou tirar sua caixa d'água de casa, eu não tenho mais água, agora eu vou tu vai buscar água lá no hidrante da rua. É a mesma água, não mudou nada, só mudou o local. Então, retirando, claro, tu tem às vezes, eu tenho uns pacientes que têm uma síndrome pós-retirada da vesícula, tem um pouco de diarreia e tudo, entende? Então, mas a gente ajusta na alimentação dele e quando for mais intensa, tem medicações, né? Tem a coliciramina que tu vai dar para ele, né? Que ajuda, tranquilo, mas não tem problema nenhum. Difícil de você retirar a vesícula, eu nunca vi ninguém ainda que tem diarreia pelo tempo todo. Se ele tem, é porque ele não procura ajuda, porque tem medicação, então não tem nada a ver com Bem isso. tranquilo. Doutor, como a cirurgia por vídeo, a laparoscopia revolucionou o pós-operatório dessas doenças em termos de dor e do retorno ao trabalho? O que dói numa cirurgia? O corte. O corte. Então não adianta, é a mesma coisa. Vou te mostrar só como é que são os instrumentais aqui hoje. Hoje tu entra assim, para operar uma vesícula, você entra assim, ó. E são trocáteres que tem, né? Então eu vou fazer só uma incisãozinha na pele e a ponta desse trocáter vai passar pela pele, pelo cortezinho, e ele vai debulsionar, ele vai afastar o tecido. Ele não corta. Quando eu tirar esse trocáter, esse tecido que afastou, ele se aproxima. Então eu não tenho dor. O que acontece é o seguinte, a dor é o corte, é costurar, é afastar, risco de infecção, mais de tudo. Então isso aqui te traz, esteticamente nem se fala então, é um pontinho tranquilo que não aparece, deixa um curativo lá, hoje tem curativos especiais, que tu toma banho, fica 10, 15, 20 dias e não tem problema, tira o curativo, tá perfeito, tu não vê nem aonde entrou isso daqui. Então, você tem estética, porque queira ou não queira, quando tu vai fazer uma operação, principalmente mulher, ela vai te perguntar, doutor, e o corte? Como é que é? Não, a gente procura fazer o menor possível e fazer uma sutura tipo uma cirurgia plástica, para não ficar, né? Então ele volta mais cedo ao trabalho, ele está dirigindo no outro dia, ele pode, academia, depois de 15, 20 dias, ele pode fazer qualquer tipo de exercício. Normal, não tem trauma. Ou o cara que faz uma hérnia inguinal com corte, não, eu mando ele embora com um vídeo no mesmo dia. O outro fica 90, 120 dias todo torto, com dor, com risco de recidiva, região inguinal, com aqueles pontão grande por fora. Então não tem, né? Hoje você tem que ter menor trauma cirúrgico. Você tem que ser delicado com o tecido, quem vai operar lá dentro. E delicado também com o corte que tu faz. Então, volta mais cedo, não tem dor, tranquilo, mais tranquilidade, entende? Não perde tempo, tem o teu emprego, tu pode voltar com 3, 4 dias a trabalhar, tudo, tu não precisa ficar afastado, tu quebra toda a rotina do trabalho da tua empresa também quando você fica ausente. Claro, a gente falta, é uma cadeia, né? Exatamente, eu digo que é um relógio, né? Faltou uma peça ali, ele já não é a mesma coisa. Então hoje sim, hoje tem que fazer tudo com...
E está vindo a robótica agora, então tudo fica menos trauma, né? E mais, né? Sim. Doutor, vamos falar de prevenção e rotina. Check-up digestivo. A partir de qual idade e com qual frequência se devem fazer exames como endoscopia, colonoscopia, para prevenir o câncer, por exemplo? Não, tudo bem. Ó, a partir dos 40 anos, tu vai fazer uma rotina. Tu vai para o urologista, para cardiologista, você vai fazer uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia. Então, os rotinas, exame de sangue, tudo. Quando tu tem uma doença familiar, tipo um tumor de estômago, tu tem que, opa, para aí. Mas eu tenho 25 anos. O papai tem um tumor de estômago, aí eu vou fazer uma endoscopia, porque eu sou filho de quem? Eu tenho um genoma, então vai fazer uma endoscopia, vai fazer uma colonoscopia. Quando tu tem doença familiar, tu vai antes. E todos têm que fazer da família, né? Ok? Eu não vou fazer uma endoscopia numa criança de 5, 6 anos. Sim. Quer dizer, mas eu não vou deixar para fazer quando tem 40, se eu tenho história familiar de qualquer tipo de tumor, né? Que nem isso que eu falei há pouco. Hoje existe esse teste que se faz, né, com o sangue, né? E ele já te fala ali tudo que pode acontecer. Exatamente, então tu tem uma prevenção. Então tem que fazer assim. Agora não é, se você não tem doença nenhuma, tu não é obrigado com 20 ou 25 anos ir lá fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Sim. Você tem que ter alguma coisa que te chame a atenção. Tu tem que ter um sinal, um sintoma, entende, que te faça você, que eu solicite um exame. Não vou te pedir, se você não tem doença nenhuma, tudo bem. Agora, se tiver, aí tu não precisa ter sintoma, eu vou prevenir, eu vou correr na frente. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, quais são os 3 pilares fundamentais que você recomenda para quem quer chegar nos 80, 90 anos, até mesmo 100 anos, né, com um sistema digestivo saudável? Primeiro eu diria assim, você é o que você come e o que você bebe, ok? Nós somos isso. E comer e beber é bom, entende? Então tu tem que, primeiro, o trabalho não mata ninguém, o trabalho dignifica. E quando tu faz aquilo que você gosta, você leva a vida de férias. Então, cuidar com comida, o teu sono ele é sagrado, não maltrate teu corpo porque ele é uma máquina, ele tem prazo de validade, entende? Basicamente e o sol é uma coisa importantíssima, o sol é importante para nós, né? O sol é o nosso astro-rei que ninguém dá valor, hein? Sim. Então eu diria isso aí, estar em paz contigo mesmo, fazer o que gosta. Eu diria assim, ó, antes de você ser grande, você tem que ser, você foi pequeno, e antes de ser pequeno, você tem que ser humilde e gostar daquilo que faz, né? Gostando do que você faz. Eu sempre falo para os meus doentes, ó, eu não sou não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre gosto de tratar meu paciente como eu gostaria de ser tratado. Eu vejo assim, aí fora, a nossa classe ela é complicada, a nossa classe advogada é complicada porque ele acha que ele é o doutor, é Deus depois dele. Cara, nós somos todos iguais. Eu sou médico aqui, que eu estou falando contigo, estou te atendendo. Agora, quando eu sair na porta ali fora, eu sou um ser comum, como qualquer outro, cara. Eu sou um ser humano tranquilo, que tem que respeitar as pessoas e que tem que ficar, entender o cara que está do meu lado, porque nessa vida nós dependemos uns dos outros, cara. Verdade. Não. Fuja de quem sabe tudo. Esse cara não tem um senso crítico e ele vai achar que ele é Jesus Cristo depois dele. Então tem que estar em paz contigo mesmo, porque nessa vida nós vamos ser lembrados não pelo que nós temos, não pelo dinheiro, não por ser o cara mais rico, mais bonito, nem nada. O que tu deixou quando passou nessa vida? Teu legado, né? Esqueceu, pô, hoje chegou um paciente que tem que operar, não tem condições, precisa, a Unimed dele está em carência. O que eu vou falar para ele? Eu só vou te operar se você me pagar? Não, para, eu posso estar no lugar dele amanhã, então vamos ajudar ele, entende? E conversando você dá uma solução, tá? Entendeu? Acho que o importante é você parar e pensar, como eu gostaria de ser tratado, eu trato os outros. Perfeito, doutor. Basicamente isso aí. Muito obrigado por nos receber.
Foi muito bacana, foi um aprendizado estar aqui contigo. Eu estava bem ansioso para essa entrevista. Pessoal, esse é o E aí, doutor? Com o cirurgião doutor Ivanor Alba, nosso parceiro do Diário do Iguaçu. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Para você que tem curiosidade em conhecer, viu que tem uma debilidade, que o doutor possa vir ajudar, a gente vai deixar todos os contatos, endereços aqui, que com certeza vai ser extremamente bem atendido. Não, tudo bem, eu agradeço a presença de vocês aí e vamos se ajudar, porque a gente depende um do outro, ninguém é mais do que ninguém, cada um tem um trabalho, tem uma missão, né, e nós estamos aqui de passagem, né, cara? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanha o Diário do Iguaçu, e esse foi mais um episódio do E aí, doutor? Não, beleza. Muito obrigado, eu agradeço.